gente? Como é que vocês estão? Estão terminando de digerir, né, o peru de Natal, né, todas as coisas aí do Ano Novo. E normalmente nesse período é aquele período que a gente começa a querer engatar, né, uma primeira marcha aí no para 2026. E aí, uma coisa que, né, de ouvir muitas pessoas falando sobre o que seria 2026 e tal. Uma questão muito importante que eu acho que vai ser para esse ano é a nossa relação com o tempo. Então, como que você vai se relacionar com o seu tempo esse ano? Não para que ele seja mais rentável, para você ganhar dinheiro e tal, mas para que você utilize esse tempo de uma forma que realmente você sinta que você está usando da melhor forma possível, né? Porque se você for parar para pensar, o tempo ele é um fator que está muito ligado à nossa contagem de energia vital aqui na Terra, né? Tanto que na parte, né, da acupuntura, da MTC, quando você fala da energia Jing, que é uma energia ancestral que a gente recebe, né, de vida, acabou essa energia Jing, acabou a vida. Boa sorte, né? Agora a próxima encarnação. Então, é, como é que você está usando esse Jing desse ano? Porque acabou 2026, acabou o ano, aí é 2027. Então, como que a gente pode usar esse fator tempo com sabedoria, né? E o que significa esse fator tempo? Porque se você for observar o ciclo do relógio, o ciclo dos dias, né, que ajuda a gente a entender um pouco esses fatores, eles ajudam a gente a estar em ciclos e trabalhar a questão da repetição. Então, é como se, por exemplo, hoje é sexta, na próxima sexta eu vou estar aqui de novo falando outra coisa. E cada sexta que eu vou falando, vai plantando alguma coisa nesse período, até chegar lá em dezembro e ter plantado a última coisa. Por quê? Porque existe uma repetição, né, até chegar nesse período. Então, o desafio para a gente é o que a gente vai repetir, mas de uma forma consciente, sábia, que é exatamente para que você possa estar bem com você mesmo, estar bem com a sua evolução, sabendo que você está escolhendo um caminho é, positivo para você, que você está escolhendo um caminho de repetir, principalmente hábitos saudáveis, né? Então, o que você está repetindo ainda que você está levando do ano passado e que te gerou realidades que você não quer mais continuar? E aí o desafio agora para esse ano é saber, então, qual hábito ou qual comportamento ou qual pensamento você já não dá mais para carregar para esse ano, que isso vai gerar exatamente a mesma história de todos os anos, né? A gente falou que foi um ano 9, ano passado. Então, se você está há 9 anos pensando desse jeito, fazendo da mesma forma, não espere que você vai ter outro resultado se você fizer esse ano de novo da mesma forma, né? Então, é importante esse período, né, agora de janeiro, observar quais padrões de comportamento que você ainda carrega, que você está repetindo e que, à medida que você repete, gera um hábito, que gera um comportamento, que gera uma personalidade. E aí gera uma realidade. Então, qual é essa realidade que você precisa mudar através de uma atitude que você vai ter que começar a colocar como diária na sua vida, né? Então, para alguns pode ser observar melhor as contas, observar melhor nos gastos. Para outros pode ser dormir, né? Porque às vezes tem gente que não descansa. Para outras pessoas pode ser ter um pouco mais de paciência, um pouco mais de calma. Então, às vezes podem ser pequenos hábitos, mas que você, quando começa a cortar isso na sua vida, você ganha mais tempo e mais energia. E para saber melhor disso, uma dragona que apoia muito essa percepção é a Jade Dragon.
Jade Dragon, que é a dragona do autoconhecimento, né? Então a Jade, ela vem apoiar a gente a crescer e ampliar o potencial, para que você possa se surpreender de tudo que é capaz. Porque quando a gente se conhece mais, conhece o nosso caminho, conhece o que é importante para a gente deixa de fazer com que os outros esperem coisas da gente, para que a gente possa fazer o que a gente precisa fazer de fato. Porque às vezes a gente está carregando muitas coisas e muitos aspectos que não são nossos, e esses aspectos são os que pesam para você, porque você está deixando de fazer o seu caminho, está deixando de fazer o que você veio, o que você gosta de fazer, em detrimento dos outros. E aí o seu desafio agora de um ano olhar para você e falar, bom, se eu decidi fazer isso é porque eu decidi e não porque os outros não deixaram, né? E aí também uma outra dragona que vem para ajudar, que é a dragona fúcsia. Dragona fúcsia é a dragona da organização. Ela fala para você que você está se sentindo sobrecarregado, confuso e com dificuldades para priorizar coisas. Mas calma, que ela já vem esse ano para ajudar você a completar as tarefas e também, junto com Jade, determinar mais formas de organizar esse aspecto aí dentro de você, de uma forma que você consiga organizar o seu tempo, a sua energia vital, o seu foco, para que você possa realmente chegar no fim do ano e falar, poxa, consegui usar o meu tempo e a minha energia ao meu favor e realizei aquilo que era a minha prioridade, né? Então, entendendo que isso só vai mudar com a tua análise, porque ninguém sabe a prioridade de ninguém, né? A prioridade vem de um aspecto de necessidade individual, né? Então, a prioridade é de cada indivíduo, né? Então, se você não consegue entender as suas prioridades, todo mundo vai ser prioridade, menos você. E aí é onde você percebe que você passou o ano, gastou muita energia física, muita energia emocional, energia até financeira em outras coisas, e quando você foi ver, você não construiu nada para você esse ano. Então, hoje, respira, né? Foco principalmente em você. É interessante, né, que em alguns atendimentos que eu faço, muitas pessoas têm dificuldade de se priorizar, né? Então, elas deixam elas mesmas lá para décima primeira opção e todas as outras coisas muito para cima. Só que quando o nosso corpo resolve adoecer, aí não tem como. Você vai ter que parar tudo e ter que se priorizar. Então, em vez de você esperar que o seu corpo faça uma coisa dessas com você, por que você não usa agora esse período para fazer isso, né? Por que você não usa esse período para olhar para você e falar assim, bom, eu deixei muita gente como prioridade o ano passado, agora eu vou me priorizar. E não tenha medo disso, porque a maior parte das pessoas fala, ai, mas aí fulano não vai mais gostar de mim, aí não sei o quê, e vai dar tudo errado. E na verdade é o contrário, quanto mais você se prioriza, quanto mais você coloca ali os seus objetivos como foco, você para de perder tempo com coisas que não são suas e principalmente de se sobrecarregar e de se responsabilizar por coisas que não são suas, né? Isso gasta energia, isso gasta tempo e tempo e energia é aquilo que eu falei. Depois que passou, não volta mais, né? Por mais que estejamos no quantum e a gente, né, sabe que tempo é algo estruturado, mas não quer dizer que, né, vivendo aqui nessa dimensão como ela é estruturada hoje, que você consiga voltar, por exemplo, lá no dia 1/1, quando tudo começou, né? Então, agora que já estamos aqui né, no dia 9, não tem como voltar atrás, a gente tem como voltar na consciência, mas não na nossa fisicalidade, né, na nossa energia. Então, é entender essa questão da finitude e da responsabilidade sobre a tua energia, porque aí você começa a entender que tá tudo bem você se priorizar, tá tudo bem você colocar você como a sua principal responsabilidade e aquilo que você tem de mais
precioso na vida, mais até do que todo mundo fala assim, eu quero dinheiro. Mas, às vezes, se você tem dinheiro e não tem tempo, não vai adiantar nada, porque só as outras pessoas vão usar do seu dinheiro, não você. Então, ter tempo para a vida é algo muito valioso, né? E a gente realmente conseguir abrir esse espaço, porque realmente tudo que está posto hoje é para consumir o nosso tempo. Então, usar o seu tempo com sabedoria esse ano vai ser um dos grandes focos para que você consiga chegar bem, né, no fim do ano. E se você gosta dos dragões, né, a gente sempre explica que a energia dos dragões ela é uma energia diferenciada, exatamente porque ele trabalha em todas as dimensões, até inclusive na dimensão temporal, que é a Turquoise Dragon, que trabalha nessa parte temporal. Então, é possível que você consiga, através da ajuda deles também, limpar as interferências para você conseguir chegar mais rápido, que é uma coisa que a gente sempre fala na cocriação com eles, que quanto mais você limpa e se alinha com o seu propósito, você tem mais tempo para fazer as coisas, porque você perde menos tempo com as interferências, né? Então, esse mês a gente já começa com o Dragon Coaching do dia 24/1, e é exatamente nesse ponto de ajudar você, junto com a energia dos dragões, a dar essa prioridade, arrumar a sua energia temporal, arrumar essas prioridades que você tem, sentir essa energia, porque na verdade, quando você faz o curso, você se conecta com 81 dragões, né, que vão apoiar você nesse processo, e eles vão estar ali apoiando você em todos os níveis, né, inclusive no nível físico, emocional, mental, temporal, para ajudar você a realmente realizar esse ponto e chegar lá em dezembro e falar, nossa, consegui chegar, consegui fazer, foi difícil, mas, né, porque não quer dizer que o dragão vai fazer todo o trabalho para você, ele é um apoio, ele é um facilitador, mas muitos dos aspectos que a gente precisa trabalhar é o nosso trabalho mesmo, não tem como tirar, né, o nosso trabalho nesse processo, né, e aí é o trabalho de cada um. Mas quando a gente assume essa responsabilidade e, né, dá a mão com eles para trabalhar junto, é uma maravilha, porque é como se sincronizasse tudo e aí você encontrasse as pessoas certas, no momento certo, na hora certa, e aí você deixa de ficar sofrendo ali por coisas que às vezes você está tentando, mas não é para você, ou não é hora, ou tem um outro processo. E aí na mesa, quando você faz, né, na mandala, o mapa ele te mostra muito o que está acontecendo, ele dá dicas ali para você poder perceber algo que você não está percebendo. Então, é muito fantástico, né, como trabalha com o Dragon Coach. Então, se você quiser participar, quer tirar dúvidas, né, quer saber como um pouco mais, a Geisa está lá, né, no WhatsApp para a gente explicar direitinho. Aí você pode mandar o WhatsApp para a gente no 11 96767 4841, 11 96767 4841. E aí vai estar ali essa energia dos dragões para você começar bem o ano, principalmente com essa força de chegar no fim do ano e falar, puxa, eu consegui realizar, consegui fazer, né, consegui chegar ali num objetivo que eu quero, e que você já não coloca mais em ninguém eu não fiz isso porque fulano não deixou, ou porque ciclano não deixou, ou porque foi um problema assim. Então, é um trabalho muito legal, porque eles sempre trazem uma forma de uma resolução, ou uma forma de visão, uma forma de compreensão, ou uma forma de transformação também, porque eles são alquimistas, né? Então, você consegue, através da força deles, alquimizar toda essa energia, tanto vital quanto temporal, para focar ali para você realizar o seu trabalho e realizar e manifestar os seus objetivos, né? Então, é muito bacana e eu acho que vale a pena. A gente sempre fala que nunca você precisa acreditar, você testa. Então, você testa, você vê, você sente
E aí, quando você sente, vê as coisas transformando, você percebe que existe um movimento e que é real esse processo. Então, a gente sempre fala que com dragões você testa. E aí testa se você sente que é o seu caminho, que vai te ajudar, que vai dar para você novas oportunidades, né? Então, eu acho bem interessante. E se vocês quiserem saber um pouquinho mais, né, sobre os dragões, sobre os trabalhos na Hathor, no nosso Instagram a gente sempre tem ali, né, os eventos que a gente faz. Então, é o @Hathor, _Spaco, Hathor com H. E no YouTube é o Spaco Hathor, tudo junto. Né? Não esquece de dar um joinha, curtir, dar like, se inscrever nos canais, porque é muito importante para a gente continuar esse trabalho, né? Então, continue vendo, porque até março, na verdade, que é quando vai mudar o regente astrológico, e o começo do ano astrológico também, a gente vai fazendo alguns vídeos sobre esse período. Então, provavelmente, ou nessa semana que vem ou na outra, vai subir o vídeo da gente falando sobre 2026, sobre os aspectos do ano, o que a gente pode fazer de potência, como a gente pode melhorar. Então, vai ter alguns vídeos também nesse aspecto. E hoje, inclusive, a gente vai fazer o primeiro ritual da prosperidade. Esse ritual é um trabalho canalizado, né, pela Ana e pela Enton, através da energia dos dragões, para que com a energia deles a gente também tenha esse apoio para realizar 2026 com mais sabedoria, mais alegria, mais foco, né? Então, eu sempre convido, porque a gente sempre faz o ritual da prosperidade ou na primeira ou na segunda sexta-feira do mês, para a gente começar com a energia toda, receber essa energia para abrir o mês com bastante alegria. Então, fica de olho que sempre toda primeira ou segunda sexta-feira do mês tem o ritual da prosperidade. E depois, no dia 30 e no dia 31 a gente vai ter a meditação da rede cristalina, que vai falar um pouco sobre essa conexão com as novas energias que estão chegando para a Terra, trabalhando na rede dos cristais do planeta, na energia da frequência Schumann, porque tudo que a gente resolve, trabalha, cura em nós mesmos, também é um processo de ponto de cura no planeta. Então, para quem sente que tem essa conexão e que, né, tem essa vontade de fazer essa calibração, né, da frequência do coração com a frequência do planeta, com todas as frequências que estão chegando, é na rede cristalina que a gente faz esse trabalho. Também no terceiro ou quarto sábado do mês a gente recebe essa energia. E no carnaval a gente vai para Santo Antônio do Pinhal, né, para fazer uma pré-inauguração do espaço Beach Malu também. Então, também vou falar isso um pouco mais para frente. Mas, né, para você poder passar carnaval com abelhinhas, fadas, né, com a energia taquiônica, com a energia das ferramentas Akuna, para realmente trabalhar essas novas visões e que realmente a gente integre no nosso sistema energético tudo de novo que está vindo. E lembrando sempre que, sempre quando vem uma energia nova, colapsa uma energia velha. Então, apesar das pessoas estarem, às vezes, com um pouco de medo com as coisas que têm acontecido, lembra que para colapsar o novo, uma energia velha precisa, né, ser vista, ser transformada. Então, às vezes, é só essa situação de transformação que está acontecendo e que cada um de nós, vibrando para que as coisas sejam resolvidas da melhor forma possível, com certeza a gente vai resolver tudo isso em amorosidade, né? Então, não entrem no pânico e entrem no foco. Porque toda vez que você cura em você, você cura no planeta também. Então, vamos mandar a energia de Jade e Fúcsia para vocês organizarem o tempo de vocês.
e tanto Jade quanto Fúcsia inspirarem vocês nos projetos que vocês querem fazer esse ano. Às vezes vocês querem fazer uma coisa nova, retomar um projeto parado, retomar um sonho que foi ali, que ficou um tempo. Então, talvez seja esse momento de você se inspirar em pessoas, né? Conversar com outras pessoas, ver possibilidades, porque perceber que você já fez de várias formas e chegou no mesmo resultado, significa que você precisa ter outras experiências, ter outras referências. Então, buscar novas referências, buscar novas possibilidades, buscar um jeito diferente de fazer o que você já faz, né? Então, e ainda como a gente está entrando nessa era de aquário, muitas vezes aquilo que você fazia de uma forma unilateral, né, com uma pessoa ou só com você, talvez você precise agora fazer para mais pessoas, né, trabalhar em grupo ou com grupos, né? A energia de aquário ela está puxando muito essa resolução coletiva, essa união de grupos para que os grupos eles realmente possam funcionar com focos de unidade, consciência, de energia para trazer transformação de fato, né? Então, pensa aí, sente, porque de uma certa forma, tanto Jade quanto Fúcsia vão estar ajudando você a se inspirar e dar essa inspiração para você perceber o que pode mudar. Às vezes, se você mudar uma forma como você vê, como você fala sobre você mesmo, ou sobre como você, as coisas que você faz, os seus hábitos, isso já vai mudar muita coisa na tua vida, né? Então, por exemplo, coloca um hábito de respirar durante o dia, parar 5 minutos, fazer uma respiração, fazer uma pequena massagem em você. Isso já vai melhorar a sua qualidade de vida. Parece pequeno, mas às vezes é um ponto ali onde começa um nível de mudança, porque em algum nível você está se dando prioridade, né? E aí depois, aos pouquinhos, você vai descobrindo qual que é o seu caminho, o que você gosta, abre mais espaço para que você possa realizar, e tem espaço, e tem projeto, e tem proposta, né? Então você vai ver que vai ter muita coisa interessante para esse ano, que vai acontecer, porque o ano 1 ele tem essa energia das infinitas possibilidades, só que a gente precisa fazer umas infinitas possibilidades numa oitava acima. Então, não dá para ser como foi os 9 anos passados, né? Você até pode passar pela mesma situação que você passou há 9 anos atrás, mas que você traga outras soluções da coisa que você vai viver ou que você vai ser colocado para viver. Então, o seu desafio é tomar uma outra forma de resolução que você já fez, que você não fez no passado e que agora você precisa fazer essa resolução de uma forma diferente para que as coisas também deem uma nova visão e aí sim, isso a gente fala que é elevação. Então, a elevação também vai depender da sua forma como você vai lidar com as situações desse ano. Tenta fazer diferente, tenta se inspirar em pessoas, né? Leia livros que possam te ajudar a enxergar, né? Principalmente os comportamentos negativos, os gatilhos, né? Então, tem muita coisa que dá para trabalhar e que a gente vai aqui apoiando vocês para chegar até lá. E os dragões também, né? Então, eu espero que vocês usem o seu tempo com muita sabedoria, usem essa energia vital também para realizar coisas maravilhosas e que esse ano seja maravilhoso para vocês também. Gente, eu espero que vocês fiquem bem, se cuidem, um ótimo fim de semana, até mais. Tchau, tchau.